Quem mais está obcecada e obcecado, não sei, pela princesa Diana depois que viu The Crown? Porque eu tô. Eu assisto The Crown, eu amo essa série. Porque eu já falei pra vocês algumas vezes que eu sou bem fofoqueirinha, né? Eu adoro saber da vida dos outros, celebridades famosas e tal. Não naquele nível de fofoca, né? Tô falando de biografias, séries biográficas, filmes biográficos. Gente, eu adoro. Sou uma grande consumidora de biografias, então The Crown não podia ficar de fora. E eu tava assistindo agora essa quarta temporada e temos a presença ilustre de Lady Di, que foi interpretada por Emma Corrin. Gente, ela é idêntica, inclusive, eu fiquei um pouco apavorada. E eu sempre, assim, a Diana, ela tá no nosso imaginário já, ela tá no nosso inconsciente, né? Ela é uma pessoa que existe no imaginário do ser humano. Mas aí eu fiquei pensando o que a gente pode aprender. Pra quem não assistiu, não será um spoiler, porque, né, Diana existiu, minha gente. Mas a gente tem vários aspectos dela que a gente pode trazer pra entender duas coisas sobre as pessoas. Então vamos lá. Se a gente pega, o primeiro princípio é a Diana que foi consumida pela mídia, pelas próprias pessoas, porque às vezes a gente admira muito uma pessoa, a gente é muito fã de uma pessoa, mas a gente acaba esquecendo que ali existe uma pessoa. Porque a gente tem tanta admiração, parece que a gente quer engolir aquela pessoa, que a gente quer aquela pessoa dentro da nossa vida, do nosso campo, sei lá. Eu já fui uma adolescente assim, eu era uma adolescente que era muito fã das pessoas, das coisas, chorava e tudo mais. Então eu sei o que é essa sensação. Mas quando você assiste a série, você vê uma menina, que a Diana se casou com o príncipe Charles, acho que ela tinha 19 anos, acho que o noivado foi com 18, ela era muito jovem, morava com umas amigas, e de repente a vida dela se torna milhões de fotógrafos seguindo e flashes, 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 porque ela vai se casar com o príncipe, né? Príncipe de Gales. Além desse assédio gigantesco, saiu até uma matéria, eu não lembro agora em qual revista foi, eu vou descobrir, vou colocar aqui embaixo, falando exatamente sobre isso, sobre como ela era jovem, o tanto que ela foi explorada pela mídia e o tanto que a mídia foi extremamente misógina com a Diana, né? Porque uma das coisas que foi mais enaltecida pela mídia foi o fato dela ser virgem. Foi o fato dela ser bela. Foi o fato de um dia ela aparecer com um decote muito grande. Muito grande naquelas, né? Muito grande para uma inglesa. A gente trabalha com coisas maiores aqui no Brasil. Mas era um tomara que caia. E as pessoas só ficavam de olho no peito dela, sabe? Então existia um tratamento da indústria jornalística de uma forma muito misógina em cima da Diana e uma exploração muito grande da imagem dela. Ela teve bulimia, não só pela pressão externa, mas também por um comentário que o Charles acabou fazendo pra ela. Tem essa história num documentário que tem dela na Netflix, que é um documentário onde ela mesma conta a história dela. Não sei se é Diana por suas próprias palavras, não lembro o nome exatamente. Então, além de todo esse assédio que ela teve da mídia, dessa pressão estética, de colocarem ela depois como um tipo de pessoa mimada, né? Porque ela em alguns momentos ela não estava feliz porque o casamento dela estava desmoronando, mesmo antes de começar já estava desmoronando. Então ninguém sabia o que ela passava na vida mesmo. Todo mundo via uma princesa de contos de fadas e explorava essa pessoa inexistente, né? Essa pessoa idealizada. Ao mesmo tempo, a outra coisa que eu queria trazer dela é que apesar dela ter tido essa questão idealizada da princesa, do conto de fadas, né, que todo mundo falava, nossa, é um grande conto de fadas, ela representou a personificação, né, do conto de fadas para as pessoas. Ela era extremamente acessível. Ela foi uma pessoa que mudou a realeza. Ela foi uma pessoa que conversava com a plebe, né, com o povo normal, sem preconceito, sem medo,
muito tranquilamente e que gostava de estar entre o povo, ela era chamada da princesa do povo. E aí me veio uma coisa, por que a Diana foi tão amada? Porque ela tinha falhas. Essas falhas eram vistas aos olhos das pessoas, as pessoas sabiam que ela chorava em público, ela já brigou com fotógrafo, ela revelou as coisas que aconteceu no casamento dela depois de um tempo. Então, ela era uma pessoa de verdade, com falhas. Ela dormiu, lembra aquela foto dela dormindo numa cerimônia? Ela abraçava os filhos, ela ria com os filhos, ela era uma pessoa que... Ela dançou para o Príncipe Charles no teatro. São coisas que aproximam o povo da realeza. Não que eu tô falando aqui que dançar, abraçar os filhos são falhas, tá? Mas a gente viu, eu quero dizer que a gente também viu as falhas da Diana. Isso me fez pensar no momento que a gente está vivendo aqui e no muito que eu troco com vocês pelo Instagram, no Curadoria, que é o meu curso, que eu falo para as alunas, que a gente não vai cativar as pessoas se a gente for distante, se a gente for de mentira. E ser de mentira é ser impecável. Então, quando existe alguma coisa que é muito intocada, que é muito perfeita, ela não conecta com as pessoas. As pessoas têm uma relação de adoração. Por exemplo, vamos por a rainha, uma relação de adoração. Não é uma relação de empatia. E é uma relação de adoração distante. É quase uma... Não sei porque eu nunca fui pra Inglaterra, não sei como é que é essa relação, mas eu imagino que seja quase uma coisa como se a rainha nem existisse. Então ela é tão inalcançável que ela nem existe. Então, né, não vou nem me preocupar com isso. A Diana traz a realeza para a terra, faz a realeza olhar nos olhos do povo. E é isso. A gente só consegue que as pessoas se conectem com a gente, que as pessoas vejam a nossa verdade, que as pessoas troquem com a gente de fato quando a gente olha nos olhos da pessoa. Quando a gente é de verdade, quando a gente mostra as nossas falhas, quando a gente não fica escondendo pedaços nossos que são humanos, que são simplesmente iguais aos que todo mundo sente, sofre, chora. A Diana foi traída. Quantas mulheres e homens, quantas pessoas já não foram traídas nesse mundo? Ela já dormiu numa cerimônia importante. Quantas vezes isso já não deve ter acontecido com alguém? Ela vestia roupas mais sensuais para uma pessoa que deveria ser bela, recatada e do lar. Quantas mulheres não passam por uma descredibilização pela roupa que estão vestindo? Não passam por uma hipersexualização pela roupa que estão vestindo. E isso nos conecta com ela, né? Isso faz com que a gente se aproxime, crie um vínculo com uma pessoa que é tão distante da gente, tão distante da nossa realidade. E é aí que a gente percebe que, na verdade, a gente é muito mais parecido do que a gente pensa. Então me vieram muitas reflexões. Eu recomendo muito assistir The Crown, se você também curte essas coisas como eu. É uma série extremamente bem escrita, roteiro foda, atores maravilhosos, figurino, fotografia, enfim, é uma série linda que vale muito a pena ser assistida. E essa última temporada, além da Diana, também conta a história da Margaret Thatcher, que também foi uma história que me tocou muito, mas a gente pode falar sobre isso outro dia, porque é um outro aspecto, e eu achei bem interessante também. Mas a Diana, eu sinto da gente... Hoje em dia tá todo mundo falando mais, né? Tem várias pessoas fazendo conteúdo sobre ela, sobre a forma como ela se vestia. Vamos fazer isso, vamos enaltecer a existência dela, mas vamos lembrar que ela era uma pessoa. E foi por isso, foi por ela ser gente, de verdade, que ela conquistou o mundo do jeito que ela conquistou. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês hoje, é esse o recado que eu queria trazer. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Vamos fazer isso crescer cada vez mais. Se você tá ouvindo no podcast, eu peço para você também se inscrever nesse podcast. E se quiser, entra lá no YouTube e veja como ele foi gravado. E a gente vai se falando. Se ainda não me seguem no Instagram, é @cafeína_ para quem tá no podcast. Para quem tá no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É isso, minha gente. Um beijo e até já já.